so sorry, but I have to tell you this. It's been so long and I'm not the same that you met before. Through those roads, 'cause when I was all alone, I learned how to see my own mistakes and to fight for what is mine. Finally I was bleeding and no one would help me. Few people knew all the pain I went through, and I finally got to trust myself. I finally got to trust myself. Estamos interrompendo a nossa programação normal de hoje para dizer que mais um casal de homossexuais foi assassinado na nossa cidade. Mais um casal para as estatísticas. A polícia ainda não tem certeza de como aconteceu, mas existem 2 suspeitos. A gente pede que a população fique atenta para qualquer suspeito, ligue para a polícia, qualquer informação é bem-vinda. A gente não tem certeza de como tudo aconteceu, mas parece que começou aqui nesse lugar, nessa praça. Os suspeitos estavam com as vítimas aqui, não se sabe se o crime aconteceu aqui, se eles foram levados para outro lugar. Ainda é tudo muito incerto. A polícia já está recolhendo todos os depoimentos, qualquer informação é bem-vinda, então fique atento. Se você sabe ou suspeita de alguma coisa, liga para a polícia que vai ser uma ajuda muito grande. A qualquer momento nós voltamos com mais informações. Aí, tá bonitão, hein? Pronto pra conquistar as gatinhas logo no primeiro dia de aula, cara? Qual foi, Levi? Não sou mais uma criança, tá? Desculpa aí, cara. Você vai continuar me chamando de Levi? Não pode me chamar menos de padrasto? Ah, cara, é que eu não consigo ainda. Eu não me acostumei com a ideia de você e minha mãe estarem juntos, sabe? Não é nada pessoal. Só costume mesmo. Com o tempo tudo se ajeita. Beleza, beleza. Mas sabe que você pode contar comigo pra tudo, né? Muito obrigado, seu Levi. E aí, animado pro primeiro dia de aula? Animado nada, eu tô animadíssimo. Quero que quando passe voando logo, sabe? Quero começar logo a faculdade ano que vem, tirar minha carteira de motorista, ter um bom emprego. Tirar minha mãe desse lugar. Isso aí, cara. Olha, eu te conheço há poucos meses, cara, mas quando ouço você falar assim, eu vejo um brilho especial no teu olhar, cara. Você é um cara bacana, Yas, você é especial. Pode ter certeza disso, e tem um futuro brilhante pela frente. Eu quero crescer, sabe? Eu sinto que eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra viver. Pode contar comigo pra tudo. E com a tua mãe também, cara. Ela tem muito, muito orgulho de você, meu velho. Bom, deixa eu ir que senão eu vou chegar atrasado. Beleza, vai lá. Valeu, Levi. Aí, depois me conta como foi, hein? Pode deixar. Olha só quem eu vejo. Sei que nunca mais ia te ver por aqui. Me deixa em paz, só que eu nunca fiz nada pra você. A mocinha tá nervosa? Só quero que o colégio em paz, cara, por favor. Cadê a maquiagem? Não passou batom nem nada. Vai chegar no colégio de cara limpa, é? Eu não uso maquiagem. Não fala alto comigo, cara. Tá achando que é quem? Eu te arrebento. Ai, amor, até que enfim terminei de colocar a roupa no arame. Agora eu posso ficar com você um pouquinho. Oh, que bom, que gostoso. É isso que eu tava querendo, a gente ficar bem juntinho. Você sabe que eu trabalhei tanto, mais tanto, que eu não vi nem mesmo sair pra ir pra escola. Eu queria tanto dar um beijinho nele no primeiro dia de aula. Eu tenho tanto orgulho do meu filho. É, ele é realmente ótimo, um garoto muito especial. Inteligente, estudioso. Eu bati um papo rápido com ele antes dele sair. Ele tá aceitando bem o fato de saber que a gente tá junto. Ah, ele é um amor, sabia? E eu acho que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu só preciso arrumar um emprego. Eu tô ficando incomodada com isso, sabia? É mesmo, né? É. E você sabe que eu tô meio sentindo falta do meu emprego? Sério, cara. Essas férias estão me deixando meio mal acostumado. Muito tempo em casa. Pois eu vou te dizer que eu acho que as coisas vão ficar tão boas pra gente que a gente vai comprar uma casa maior, vai comprar um carro. E tem mais, com o filho que eu tenho, eu acho que a gente vai ficar rico. Nossa, isso aí, me deu até vontade de dar uma namoradinha agora. Vamos fazer uma brincadeirinha, amor? Daqui a pouco eu tenho que ir lá pra prestar depoimento sobre aquele assassinato lá. Você anda com fogo, hein? Sempre. A gente vai fazer a brincadeirinha, mas antes eu quero falar uma coisa séria com você. Ah, o que foi? Sim? Diga. Pensando que eu esqueci que você não me passou cola no passado? Quase me ferrei. Esse ano você vai ter que me ajudar na marra.
Tem que ser bonzinho e me ajudar, hein? Olha só, Sapão. Eu decidi que eu não vou te ajudar mais, tá? Eu não vou mais aceitar essa marcação que você fica fazendo comigo. Chega disso! E você não tem o direito de me perseguir como você faz há anos. Vai contar pra mamãe, é? Não. Eu simplesmente vou te ignorar e vou seguir com a minha vida. Se você quiser tirar boa nota, você estuda. Tá valente demais pro meu gosto. Você tá me machucando. Você gosta que eu sei. Me larga, seu verme. Me deixa em paz. Você vai mesmo depor? Você viu mesmo eles serem assassinados, aquele casal? Porque você nunca fala comigo sobre isso. Fala comigo, você viu mesmo eles serem assassinados? Vi sim, Ruth, vi sim. E eu não falo sobre isso com ninguém porque é uma coisa muito séria. E quanto menos pessoas souberem disso, melhor. Pois eu vou te pedir uma coisa. Mente. Não conta quem foi. Sabe quem foi? Sei lá, tá fazendo um bem pra humanidade, meu anjo. Sabe, não mexe com isso não. Deixa eles limparem as leis. Hein? Conta uma história. O que você tá falando, Ruth? Eu tô falando, você não sabe? Foram 2 homens se beijando em praça pública, enfim, né? Pelo amor de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Então não se mete nisso. Conta uma historinha qualquer e sai fora dessa história. Cara, eu não sei nem o que dizer. São seres humanos, pô. Tá, eu sei que são seres humanos, mas sinceramente eu preferia ter um filho morto. Sinceramente. Eu gostaria de ter um filho bandido, mas eu não queria ter um filho gay. Pelo amor de Deus. Você sabia que quando eles morrem eles vão pro inferno? Você sabe. A palavra fala, vão pro inferno. Aí eu ia ter assim problema com o filho, porque eu queria muito que ele fosse pro céu. Ai, que papo ruim isso, eu não quero falar disso não. Eu quero falar do negócio que você falou do namoro. Vamos namorar então? Meu mozão, eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa, porque eu tenho que ir lá pra delegacia pra prestar depoimento, tá? Mas você não falou. Depois a gente se fala melhor, amor. Desculpa, Enzo. Como você sabe meu nome? Você não me viu sentado lá atrás da sala? Somos da mesma. Sério? Cara, foi mal, eu nem percebi. Você deve ser bem quieto, sabia? Ficou lá na sua, sem falar com ninguém. Nem olhou pra galera? Sinceramente, eu não sou amigo do pessoal. Não tenho intimidade. Estudo com eles faz muitos anos, mas nunca consegui. E também nem sei se sou importante pra algum deles. Desculpa ter esbarrado em você, tá? Eu tô com um pensamento amigo hoje. Não tem problema. Quer dizer, tem sim. Você não me perguntou meu nome. Bom, como você não prestou atenção na aula, não descobriu que meu nome é Eduardo, só vou te contar meu apelido. É Pato. É assim que o pessoal da outra cidade me chamava. Vai continuar parado aí? E o que há de errado comigo? Não posso fingir que não ligo. Não precisa dizer que não. Prazer, Desculpa pela minha reação, mas como eu disse, geralmente ninguém se importa comigo. Eu adoraria ser seu amigo. De verdade. Bom, a professora vai passar provas, trabalhos em dupla. Tem até o trabalho que ela passou hoje. Deve ser muito chato sentar ao lado de alguém que não é seu amigo. E aí, como que foi a aula hoje? Pô, mó chata. E você faltou de novo, hein? Repetiu 2 anos, parece até que repetiu outro. Tô de saco cheio, sapo. Além do mais, meu pai me paga tudo. Vou vir pra cá pra quê? E vai ficar na aba do velho até quando, hein? Olha que uma hora ele bate as botas, hein? Fala merda, sapão. Mas aqui quem falou? Algum aluno novo? Tem um, ficou sentado lá atrás. Parece que é riquinho, não falou com ninguém. Só isso? Nenhum roceirinho, nenhum criolinho pra gente brincar? Nenhum. Essa cidade tá ficando cada vez pior. Ou por outro lado, a gente tá higienizando o local. Olha, o bebezão de mamãe chegou, delícia. Como é que foi lá o primeiro dia de aula? Mesma coisa de sempre. Tava bem animado antes de começar. E aí, você animou? Não, muito pelo contrário. Animei ainda mais. Tô gostando de ver esse sorrisão nessa cara. Conta pra mamãe, o que aconteceu? Porque eu acho que eu fiz um amigo. Você não tem um monte de amigos, meu filho? Mãe, você sabe que o pessoal do colégio nunca foi com a minha cara, né? Tá. Meu nome dele? Quem é ele?
O nome dele é Eduardo, começou lá esse ano, aluno novo, e já mostrou que quer ser meu amigo. Ele não me acha estranho, entendeu? Percebeu meu jeito quieto, meio parado na minha, mas prefiro falar comigo mesmo assim. E onde que ele mora? Não sei ainda, mas amanhã eu vou descobrir. Tem um trabalho de matemática pra fazer lá na casa dele. Já vai se enfiar na casa do menino que você nem conhece? Ele tem namorada? Ih, mãe, também sei lá, que pergunta. A vida é dele. Não, que pergunta, eu acho engraçado isso. Ah, tá, mas na sua idade o seu pai já tinha um monte de mulher, um monte de namorada. E você, nada? Eu continuo pegando mesmo depois de casado, né, dona Ruth? Mãe, vem cá, Vem cá. Desculpa, tá? Não queria chatear a senhora. Fico triste toda vez que você fala nesse assunto. Olha pra mim. Você não percebe que não existe uma regra? Eu quero estudar primeiro. Uma coisa de cada vez, dona Ruth. Eu tenho direito de ter amigos, hein? É, você tem razão. Filho, é coisa da sua mãe, coisa de gente neurótica, desculpa. Você tem toda razão, é coisa de neurose de mãe. Meu filho, agora você vai lá pra dentro, espera que a mamãe tá fazendo um almoço bem gostosinho pra você, tá bom? Tá bom. Eu vou assistir um pouco de televisão, tá? Depois eu vou dar uma volta. Tá, meu amor. Beijo. Beijo. Então, esse aqui é o ateliê da minha mãe. Nossa, Maneiro, né? muito. E você não vai pra escola amanhã? Pois é, eu tinha combinado com a minha tia já. É aniversário dela. Como ela mora em outra cidade, eu vou ter que ir bem cedo. Também não deve ter muito problema, né? Segundo dia de aula, eu também nunca falto. Claro que tem problema. Claro que tem. Quem disse que não tem? Eu vou ficar sem meu amigo novo na escola? Nossa, eu fiquei impressionado com a sua casa. Ela é enorme. Agora, eu quero conhecer a sua. Ficou doido. Eu nunca que vou te levar na minha casa. Fiquei até com vergonha depois de ver a sua. Por que não? Eu quero conhecer onde mora esse menino especial chamado Enzo. Posso te falar uma coisa? Na primeira vez que eu te vi na escola, senti uma energia muito positiva. Você tá falando sério ou tá só brincando comigo? Desculpa te perguntar isso. Meio difícil de acreditar que alguém pense isso de mim depois de aguentar tanta zoação no colégio durante anos. Eles não enxergam além dos seus olhos. São pessoas rasas. Não tem como mergulhar de cabeça nelas. Você tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu não sei ao certo, mas eu acho que eu tô. Não precisa dizer que não me quer por perto, que não sou bem-vindo. E o que há de errado comigo? Oi, meu bem. Como é que foi lá? Sem novidades. Foi tudo tranquilo. Nossa, que desânimo. Mas você mentiu por mim, não mentiu, meu bem? Ruth, sinceramente, eu não tô com cabeça pra falar sobre isso agora. Ué, o que foi? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Tô estressado, ainda por cima dele de cara com aquele tal de Igor. Ele tá dizendo que quer se tornar amigo do Enzo. Ué, e por causa disso você tá estressado? Você já tá dando risadas. Eu ia adorar. Tu não viu como é que aquele menino é descolado, tem um monte de namoradas? Quem sabe assim o nosso filho se emburacava com ele e ia arrumar umas gatinhas. Eu acho muito bom isso. Será que você não pode ir mais além? O Enzo já reclamou 1000 vezes que não quer ser amigo da galera lá da escola. Eles vivem implicando com ele o tempo todo. Isso é sério, cara. Tá, é sério, mas qual o problema? Você nem pai biológico dele é? Sei por que tá com esse problema todo na sua cabeça, não. Obrigado pela parte que me toca, né? Mas eu gostaria muito de ser. Na escola as pessoas só elogiam esse garoto. E você mesmo, toda orgulhosa dele. Tá você não acontecendo perde a chance de ser insensível, né? Não, não sou insensível, eu sou prática. É bem diferente. O Enzo é vítima de bullying o tempo todo na escola há anos. E seja lá qual for o motivo, você tem que estar presente ao lado dele.
Que é? Virou psicólogo agora? Não, Ruth, eu sou um ser humano e tenho coração, é diferente. Ah, e eu sou um ser humano e tenho razão. Você tem razão e é egoísta. Será que você não percebe o que está acontecendo dentro da sua própria casa? O que tá acontecendo? Não tô entendendo isso. Mas esquisita. Oh, nada, desculpa. Eu, hein? Tá esquisito. Perdão, desculpa, tá? Tá bom. Quer dizer que agora você gosta de menina, Eduardo? Diz pra mim que isso é mentira. Isso não tá certo. Isso não pode ser verdade. Mãe, calma. Pelo amor de Deus. Não é bem assim. Como não é bem assim? Eu vi com meus próprios olhos vocês dois se beijando dentro da minha própria casa. Não é assim, mãe. Deixa eu explicar. A culpa é dele, né? Ele que tá te influenciando. Diz que ele te obrigou a fazer isso. Seu desgraçado. Não. Ele não fez nada e não me obrigou a nada. Chega. Elzo, por favor, vai embora. Por favor. Deixa ele, mãe. Chega. Acabou. Eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Não. Você não vai morrer. Você vai me ouvir. Sai daqui! Você não é meu filho, não pode ser! Eu não te criei pra isso! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus! Ó, eu vou esperar mais meia hora. Se o Enzo não chegar em meia hora, eu vou ligar pro celular dele, Tá bom. tá? Pode ligar. Ai, desculpa também aquele negócio do pai que eu falei, não tem nada a ver. Você é mais do que um pai pra ele. tranquilo, Desculpa, relaxa. desculpa, né? Tem dia que a gente tá com a cabeça. This is my prayer to the greatest warriors of faith. This is my prayer to these angels in this planet so crowded, chaotic, so big and so wonderful. Alô? Oi? Quem fala? Eu sou a mãe do Enzo, dono do celular. Ah, então você é a mãe daquele desgraçado. Então, irmão, cadê o Enzo? O Enzo já foi embora da minha casa. Eu peguei os dois, eles estavam se beijando. Será possível que você não tenha educação do seu filho? Olha, dê um recado a ele, tá? Espera você pegar ele de novo, eu mato, entendeu? Hoje tá hora que eu vim pra essa cidade. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, Enzo. Cadê seu celular? Esqueci lá na casa dele. É, eu sei que você esqueceu na casa dele. Sabe por quê que eu sei que você esqueceu na casa dele? Porque eu liguei pra lá e quem atendeu foi a mãe dele, chorando, dizendo que você e o filho dela estavam se beijando. Isso é verdade, Enzo? Mãe, eu... É verdade ou é mentira? Não mente pra mim, Enzo. Eu não tava aos beijos como ela te falou, tá? Foi só um selinho. Você tem noção do que você tá falando? Só um selinho? Eu não tô acreditando nisso, Enzo. Pelo amor de Deus. Vai pro seu quarto, Enzo. Vai pro seu quarto, arruma a sua mala e... Mãe, por favor. Você vai, porque eu sou sua mãe e eu tô mandando você ir. Eu preciso esfriar a minha cabeça, digerir isso. Enzo, sabe, eu tinha vontade de enfiar minha cara dentro de um buraco. Vai,
Enzo! Então é verdade. Meu Deus, é verdade. Meu Deus, é verdade. Eu vejo o tempo passar, algumas noites sem dormir, só querendo te encontrar. Eu tô te esperando, vê se não demora. Quem sabe essa é a hora de mudar tudo pra sempre. De repente, depende da gente. Estamos a salvo essa noite e não existe mais ninguém. Mas o sol já vai sair e quem vai me abraçar se amanhã você não estiver aqui? Só existia Aquele do atende meu telefonema. Idiota! Eu sou muito idiota. Se preferir, eu posso provar. Não é difícil saber te amar. E aí, Levi? Vem me dar uma bronca também? Que isso, rapaz. De jeito nenhum. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, não, cara. Mas se quiser desabafar, pode contar comigo. Você sabe o que aconteceu? Eu ouvi o que ela disse pra você lá na sala. Então você sabe o que eu sou, né? Enzo, eu já imaginava, e a tua mãe também. Ela pode se mostrar surpresa, fazer esse escândalo todo, mas no fundo ela já sabia. Sou um monstro. Que isso, Enzo, não fala isso. Você é um garoto incrível, cara, com um coração enorme. Então por que, Levi? Por que eu tenho que esconder quem eu sou pra não magoar ela, pra não magoar ninguém? Por que eu tenho que ficar me escondendo? Porque o amor dela é grande demais, Enzo, pra enxergar isso. As mães amam tanto os seus filhos que elas não entendem que eles têm que ter vontades próprias, gostos, sonhos e desejos, entendeu? Eu magoei ela, cara. Eu não consigo me perdoar. Se ela perdi tudo. Tem certeza disso? Enzo, eu amo a tua mãe, cara. Mas acho que ela precisa amadurecer mais essa ideia. Amadurecer mais, ela precisa de um tempo. De qualquer forma, Enzo, não se sinta culpado por isso, cara. Cara, eu não tinha que ter ido lá na casa do Eduardo. Diz pra mim uma coisa, cara, o que você sentiu quando você esteve com ele? Me senti querido. Protegido. Agora, perto da minha mãe, me sinto rejeitado. E como é que você pode dizer que você não devia ter ido? Não se arrependa de ser quem você é, cara. Nunca. Agora eu vou lá pro meu quarto. Sua mãe tá lá no banheiro, tá chorando. Vou deixar ela lá, quieta. Ela precisa pensar. Deixa ela esfriar a cabeça. Boa viagem amanhã, tá? O que você precisar, pode contar comigo. Valeu? Levi, Fala aí. obrigado, cara. Conta comigo. Valeu? E aí, galera, beleza? Cara, você não é da minha sala da escola? Eu tô lembrando de você. Você conhece o Enzo? Aquele garoto quietinho lá da nossa sala? Aham, sei quem é. Você sabe onde ele mora?
Sei. É porque eu preciso falar com ele. Ele vai viajar amanhã. Precisa muito falar com ele? Por quê? É que é urgente, é muito importante. Nossa, até fiquei preocupado agora. O que você tem de urgente pra falar com ele? Não é nada. Que a gente não pode falar onde ele mora, porque a mãe dele não gosta muito da gente. E daí, se ela ficar sabendo, não vai ficar legal. Faz o seguinte, vai amanhã no ponto de ônibus de manhã e tenta falar com ele antes dele viajar. É verdade. Valeu, obrigado, hein? Tá aí, ó. Esse moleque acabou de dar nossa deixa. Amanhã a gente vai no ponto de ônibus e vai pegar o Enzo. Você não acha perigoso? Faltar amanhã na escola, ainda mais que o Levi tá na nossa cola. Vai dar pra trás agora, sapão? A gente tem que levar isso até o final. Não pode parar. A gente tem que higienizar essa cidade. Você sabe do que eu tô falando. Você tem certeza que eles estão aqui? Tenho. Eu vou te pedir uma coisa. Espera na rua de baixo. É perigoso, eu tenho experiência. E por que os outros policiais da cidade não vêm investigar esse caso junto com você também? Já que você falou que o Igor e o Sapão são suspeitos de matar um casal de gays aqui na cidade. Mas você pergunta demais, hein, rapaz? O preconceito tá em toda a gente. Policial também é gente. Na delegacia, por mais que hajam denúncias, os policiais não querem se envolver nessa história, não. Sabe como é que é, né? Cidade pequena. Mas eu sei que eles estão aprontando. E eu quero agir. Mas você não tem medo de ir contra o sistema? Ignorar tudo o que tem acontecido? Deixar para trás as regras? Para toda regra, há uma exceção. Nesse caso, a exceção sou eu. Agora eu vou te pedir. Vai pra casa. Ou então me espera na rua de baixo. Mas relaxa. Eu não tenho como ir pra casa. Ah. Por quê? Andou aprontando ou o quê? É uma história longa e complicada. Pois então você vai pra onde você quiser. Mas eu preciso ficar aqui sozinho. É perigoso, eu já disse. É, mas eu posso ajudar. Você só vai atrapalhar, rapaz. Relaxa. Vai pra casa, ou então vai pra onde você quiser, espera na rua de baixo, mas eu preciso ficar sozinho, entendeu? Anda, rapaz! Sei lá, no começo eu até achei que podia ser coisa da minha cabeça, sabe? Mas pelo que eu tô vendo, não tem jeito não. Meu amor, você precisa encarar a realidade.
O Enzo precisa de você. Ele tá decepcionado e arrependido do que fez. Então, quando você fala arrependido, será que não é uma questão assim de adolescente, menino se descobrindo? Não, Ruth, esquece. Não queira tampar o sol com a peneira. Ele tá arrependido por ter beijado tua menina e decepcionado você. Não é justo que ele tenha que esconder os sentimentos da família. Já não basta o tempo que ele ficou se escondendo de tudo e todos, esses anos todos. Engraçado você falando isso, eu fico imaginando. Será que na escola era por isso que ele era tão perseguido? Mas você acredita que ele nunca me falou nada? Tá, mas como é que ele ia te falar? Você viu como você reagiu quando você soube? Muito difícil pra mim, entende? Eu entendo muito sim. Mas você não pode descontar suas frustrações nele. E aí? Dormiu bem? Claro que dormiu. Acordar na natureza, ar puro. Então, Sapô me disse que você anda meio displicente, que não quer mais passar trabalho, que não quer mais passar cola. Daí fica difícil, Enzo, porque assim você me obriga a te passar uma lição pra você entender o que é passar lição. Você trouxe a faca? Esqueci no carro. Você o quê? Esqueci no carro. Vai pegar. Vai pegar. Agora. Puxa vida, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Você, sei lá, se mostra tão frio diante de uma situação tão grave. Depois que eu presenciei o assassinato daquele casal, eu comecei a ler, a estudar sobre o assunto. E sei lá, cara... Eu decidi fazer justiça. Eu faço o quê? Dê amor a ele. Dê carinho. Só assim você vai conseguir sarar suas feridas. É tão difícil. Dê amor a ele. Só assim você vai conseguir sarar suas feridas. Eu acho que você tem razão. Eu acho que quando ele chegar, eu vou pedir desculpas a ele. Isso, é assim que se fala. Isso mesmo, isso mesmo. É você que minha cabeça fica rodando, sabe? Rodando. Vai parar. As coisas vão se ajeitar. Tá? Obrigado, meu amor, por você existir. Você me dá força num momento tão difícil como esse. Obrigada. Tô do seu lado, a gente tá junto. Cala a boca, Malu. Tá? Desculpa, eu perdi o horário aqui, me envolvi com outra coisa e... Enfim, não vai dar tempo. E outra, para de reclamar, eu te pago muito bem pra você ficar à minha disposição. Você tá me ouvindo? Malu, agora não é hora, eu já disse que eu tô ocupado com uma coisa aqui. Quê? Você tá doida? Você não vai fazer isso, Malu. Olha aqui, Malu, não quero você se envolvendo com ninguém, você tá me ouvindo? Eu não quero você. Malu, desgraçada. E você, hein? Essa desgraçada desligou na minha cara. Mas isso não vai ficar assim. Ah, mas não vai mesmo. Olha pra mim, porra. Cadê o sapão? Cadê o sapão? Quer saber? Acho que eu vou ter que deixar você sozinho aqui. Eu odeio deixar a visita sozinha, mas... Fica quietinha, não vai? Fica quietinha. Fica quietinha, tá? Quietinha.
Alô? Oi, irmã. Tô indo, né? Como assim o Enzo não apareceu aí? O Enzo apareceu? Enzo, como é que você tá? Vem, fala comigo. Eu ouvi um barulho de tiro, pensei que aqueles idiotas fizeram alguma coisa com você, meu amor. Eu pensei que eu nunca mais fosse te ver na vida. Não, eu juro que isso nunca mais vai acontecer, tá? Tá bom? Cadê seu parceiro? Que parceiro? Anda, responde! Calma, seu Taveira, calma. Abaixa essa arma. Chega de armação. Comigo vocês estão ferrados. Através da justiça, vocês vão apodrecer na cadeia. Calma, Taveira, calma, relaxa. Cadê o Enzo? O que vocês fizeram com ele? Não fizemos nada, eu juro. Ele tá por aí perdido, tá na floresta. Vem comigo. Você vai comigo pra delegacia. E não adianta tentar nada, não. Que eu te mato, seu delinquente. Vambora! O que foi? Tô muito cansado. Não comi nada de ontem pra hoje. Olha, vamos para alguma padaria comprar alguma coisa pra gente comer. Não tenho dinheiro. A gente vai pra onde? Eu não quero ir pra casa. Eu também não. Eu conheço uma casa abandonada aqui perto. A gente pode passar a noite lá. Eu acho que é a única opção. Tá, vamos. Mas antes eu vou comprar alguma coisa pra gente comer e a gente pensa no que fazer. Tá. Até que enfim, Daniela. Pensei que fosse ficar aqui a noite inteira te esperando. Tá nervosa, é? Tive que chegar em casa e tomar um banho, né? Você queria o quê? Que eu saísse da faculdade e viesse suando pra você? Agradecida. Para. Vai ficar de gracinha? Ou seja, agora esqueceu que eu que pago o programa? Desculpa. Quanto é que tu vai pagar? Depende. Já que eu nunca fiquei com você, você não sai de trás daquele tal de Igor. Ah, cala a boca. O telha de ouro, é? Não é da tua conta. Parei. Dá um beijo, vai. Quanto é que tu vai pagar, hein? Tô cansada de levar calote. Já falei que depois do serviço te pago. Ah, quer saber, Daniela? Ó, fui. Cansei da palhaçada. Boa noite pra você. Nossa, que fome que eu tava. Sem você eu tava lascado. Enzo, já não falei que tamo junto? Hein? Tira uma dúvida. Pode falar. Como que você teve coragem de mudar completamente a sua vida num período tão curto de tempo por causa de mim? Bom, não foi só por causa de você. Foi por mim também. Meu pai e minha mãe descobriram sobre mim. Eles leram uma conversa minha no bate-papo que brigaram feio. Eu fiquei chateado. Foi tudo culpa minha. Então eles resolveram se mudar. Sabe, falaram que a antiga cidade que eu morava tinha mais influências pra mim.
Agora tá explicado o motivo da mudança. Olha, eu vou ser sincero. Eu fiquei muito magoado. Eu deixei pra trás meus amigos. Pessoas que gostavam de mim, que eu também gostava, sabe? Mas aí eu vi você lá atrás naquela sala, sozinho, sem ninguém. E resolvi que nunca mais deixarei ninguém estragar minha vida. Mas seus pais fazem isso por amor. Amor? Que amor é esse que prende a gente? Que amor é esse que não deixa a gente ser quem realmente somos, hein? Olha, a situação lá em casa ficou complicada quando minha mãe descobriu. Ela ligou pro meu celular, sua mãe atendeu e contou tudo. Mas sinceramente, ainda bem que eu esqueci meu celular lá. As senhoras devem estar desesperadas me procurando. Mas não quero falar com nenhum deles. E você acha que ela é capaz de fazer alguma coisa? Eu não vou aceitar nunca o fato de eu ser. Até porque eu nunca passei por isso antes. Não sei o que ela tá pensando em fazer. Eu só sei que ela não gostou. Tu quer voltar pra casa e conversar com ela? Não mesmo. Quer conversar com ela? Não, eu tô com medo. Não fica com medo, eu tô aqui, tá? Olha, até perdi a fome. Não, olha, você tem que se alimentar. Você não comeu nada, tá bom? Uma vida engraçada, né? Até há pouco tempo meus planos eram completamente diferentes. Você me pegou desprevenido. Cara, você também mudou minha vida. Te contei minha história toda. Tudo muito louco, né? E essa chuva, hein? Tá me preocupando. Eu gosto da chuva. Ela lava a minha alma. Tira toda a tristeza. Toda a negatividade. E eu tô feliz que tá só você e eu aqui sozinhos. Eu também tô muito feliz. Agora vamos esquecer o passado e pensar no presente. Amanhã, bem cedo, eu vou na minha casa pegar a chave do meu carro e a gente foge. Foge pra bem longe. Só eu e você. Mais ninguém. Tá bom? Tá. Agora como? Eu vejo o tempo passar, algumas noites sem dormir, só querendo te encontrar. Eu tô te esperando, vê se não demora. E sabe se é a hora de mudar tudo pra sempre. De repente, depende da gente. Estamos a salvo essa noite e não existe mais ninguém. Mas o sol já vai sair e quem vai me abraçar se amanhã você não estiver aqui? E aí, galera? Resolvi gravar esse vídeo pra vocês verem que vida de puta não é fácil, não. Tô pensando o quê? Que é fácil ficar se esfregando um monte de velho nojento por causa de meia dúzia de trocado? Mas eu tenho um cliente fixo, o Igor. Ele me prometeu até um relógio. Vê se isso não é... Vê se não tá rolando alguma coisa. Só que ele tem um olhar assim estranho, profundo. Me dá medo. Eu fui cair na asneira de ameaçar ele porque ele matou um casal de gay aqui na minha cidade. Sei lá. Eu tô com medo que ele me mate. Ele é preconceituoso. Vê se eu posso com isso. Por que eu tô gravando essa merda mesmo? Somos calor humano, o ar que respiramos. Não somos o que dizem, nem mesmo nos achamos. Somos quem somos e não existe muita explicação. Tão diferentes, mas em todos têm.
Menino? Engraçado se me chamar de menino, dona Ruth. Logo mais a senhora que já sabe que eu tenho idade pra bastante coisa. A que devo a honra? Você sabe do Enzo, do meu filho? Porque eu haveria de saber. Aliás, estou bastante preocupado, ele não aparece há algum tempo, né? Nem foi à escola hoje. Como é que você sabe que ele não foi à aula hoje? Porque eu tô na sala dele e eu não o vi. Engraçado, porque eu tô vindo da escola e me disseram que você também não foi à aula hoje. E a senhora agora deu pra me vigiar, é isso, dona Ruth? Engraçado, porque eu achei que o relacionamento com o Levi tivesse tão... Mas vai ver, a senhora prefere meninos. Você me respeita, eu sou uma senhora. Não se preocupe que o Enzo, ele deve estar trocando dica de maquiagem com alguma menina. O Enzo, ele não O Enzo é gay e a senhora sabe disso. Quer goste, quer não. Eu também acho um absurdo, aliás, o que o pastor da igreja não fala a respeito disso. Isso não é brincadeira, menino. O Enzo, ele só tá confuso. Ele vai voltar ao normal logo. A gente teve um problema, discutiu, ele saiu, mas eu tenho certeza que ele vai voltar com a cabeça mais arejada. E também quer saber, eu não tenho que te dar satisfação da minha vida, não. Eu cuido da sua vida. Ô, dona Ruth, não se preocupe. Porque se ele aparecer ou se ele mandar alguma mensagem, eu aviso a senhora. Como assim, se ele aparecer, se ele mandar alguma mensagem, você sabe de alguma coisa? Não, claro que não. Eu já disse. Se eu sonhar que você está envolvido no sumiço do meu filho, eu vou te buscar no inferno. Você está me ouvindo bem? Eu vou te buscar no inferno. Eu acabo com a sua raça. Faz o seguinte, dona Ruth. Se a senhora sonhar que eu tenho alguma coisa a ver, eu te ajudo. Você está acostumada a debochar, né? Debocha. Debocha mesmo. Mas o seu reinado está chegando ao fim. Você está acostumada à impunidade. Mas uma hora isso vai dar errado. Não, dona Ruth. Sabe que eu tô acostumado com hierarquia. E isso tá no sangue. Babaca. Faz o seguinte, dona Ruth. A hora que a senhora fizer aquele bolo de laranja tão famoso, me chama pra tomar um café. A gente fala mais sobre o Enzo e suas preferências. Babaca. Idiota. Não fica me olhando. É um cara horrível de sono. Para com isso. Não tá não. Dormiu bem? Melhor impossível. E você? Alguns sonhos ruins, mas já passou. Olha, eu preparei alguns sanduíches pra você. E mais tarde eu te levo pra almoçar num restaurante legal, tá? Você não pode gastar tanto. A gente tem que decidir o que vai fazer. A gente não pode simplesmente fugir pra algum lugar sem ter o que comer e nem onde morar, né? Bom, eu vou me arrumar. Vou passar em casa pra pegar meu carro. Mas e seu pai e sua mãe? Eles não podem fazer nada. O carro é meu. Eu comprei com minhas economias. E além do mais, ele tá no meu nome. Tudo bem, eu confio em você. E se você achar meu celular, traz pra mim, por favor, tá? Não, pode deixar. Você não vai comigo? Acho melhor não. Se eu der de cara com a sua mãe, talvez eu não saiba como reagir. Eu também não quero nem arriscar enquanto com alguém da minha família, entende? Já volto já, tá? Não demora. Igor, onde é que tu tava que eu fiquei te esperando ontem a noite inteira, hein? Qual é? Que foi, Malu? Não consegue mais ficar sem me ver? Não consegue mais ficar sem meu corpo? Meu amor, eu não consigo ficar sem grana. Se você tá afim de sexo sem pagar, arruma uma trouxa. Pode ir me pagando tudinho que deve. Pode abrir na carteira. Sabia que você fica uma gracinha assim quando você fica brabinha? Fala sério, garoto. Então tá, vamos falar sério. Malu, eu mudei. Não queria que eu falasse sério? Uhum. Eu não só vou te pagar tudo que eu devo, como eu também comprei um presente pra você. Sabe aquele relógio importado que você tanto queria? Então. Cadê? Deixei no carro. Olha só, não tira uma com a minha cara não, hein? Já te avisei ontem, se você me irritar, eu jogo essa merda toda no ventilador. Calma, bebê, confia em mim, eu sei que você consegue. Vamos lá buscar então. Antes, só uma coisinha. Fica me... falando assim comigo, sabe? Você faz eu sentir uma coisa estranha aqui. Como que é mesmo o nome? Eu queria saber onde você estava de qualquer jeito.
cara me levou pra delegacia, queria me deixar preso lá. A sorte foi que meus parceiros me soltaram de lá, né? Pelo menos a gente tem contato lá dentro. Pelo menos ele não atirou na minha cabeça, né? Tá, relaxa. Que desse criolinho, café com leite, a gente cuida depois. A gente tem que pensar no Enzo agora. Calma aí. Se eu tô aqui, você também? Quem tá com o Enzo? Grande percepção. Você deixou o cara lá sozinho, deve estar com fome. Que fome, sapão? Virou bonzinho agora? O que você tá fazendo aqui, hein? Malu. Você finalmente matou a Malu. Ah, foi até sem graça. Eu levei ela pro carro com uma história de relógio que ela queria ganhar e mostrei a faca pra ela. Pô, você matou ela com uma faca. Já foi melhor nisso, hein, Igor? Que falta de emoção. Se fosse eu, teria feito alta produção. Coisa de filme, sabe? Tinha até filmado umas partes da brincadeirinha. Eu até pensei em fazer uma coisa mais elaborada, mas... não sei, eu tava com pressa. Ou era ela ou era o Enzo. Entendeu? Agora, essa história de filmar... essa ideia é boa, hein? Eu até encontrei um site na internet pra pegar uns otários e umas meninas aí pra gente continuar as nossas ações. Boa. Vamos fazer história. O que a gente precisa agora é cuidar do Enzo. Oi. Fala, beleza? Cadê o Enzo? Será que ele tá aqui mesmo? Não sei. Como é que esse cara conseguiu se soltar? Eu não sei, eu só sei que essa brincadeira tem que acabar. A coisa começou a ficar séria. Sei que a gente tem que dar um jeito nesse moleque. Pato, é você? Já voltou, amor? Então que ele e aquele garoto novo são namorados? Deve ter sido esse pato que soltou ele. Não tô acreditando. Que decepção, Pato. Que decepção. A gente vai ter que acabar com esse cara também, viu? Quer dizer então que você e aquele cara novo do colégio são namorados? O que foi que vocês fizeram com ele? A gente ainda não fez nada com ele. Ainda não fez nada. E como é que vocês descobriram que eu tava aqui? Como é que você acha que a gente descobriu? A gente tem contatos. Por favor, não façam nada comigo. Eu juro que eu faço o que vocês quiserem. Cala a boca! Quero saber onde tá teu namoradinho. O Pato não tá aqui agora. Quê, quê. Quê, quê. Quê, quê. Quê, quê. Quê, quê. Cheguei. Deus. Amor. Deus. 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 E eu tava correndo ali pela área florestal, né? Perto da onde é a entrada para a floresta. Normalmente, quando posso, faço caminhada, corrida por ali. Era o início das minhas férias de trabalho e tal.
Quando de repente, bem de longe assim, eu vi o Rony e o Marcelo. Eles eram 2 amigos do meu enteado. Eles sempre caminhavam juntos, correndo ali e tal. Bem, eu vi que o Igor e o Sapão se aproximavam de mim de uma maneira muito estranha. Quando eles me viram, eu pensei que eles fossem me matar também. Eu congelei, cara. Mas depois o tempo foi passando e eles não fizeram nada comigo. Filhos da mãe. E agora? O que a gente vai fazer? Cara, tem que ter sangue frio agora. Vamos continuar com isso. Eu não queria admitir isso, mas eu tô com medo. Calma, relaxa. Eu não queria te contar isso agora, mas tô marcando pra mais tarde um encontro com aquelas meninas que eu te falei do site. Como assim encontro? Um encontro, cara, pra gente se extravasar, pra... É bom que a gente relaxe um pouco. Eu vou ligar pra uma moreninha que tava falando comigo. Cara, aproveitar que ela é moreninha, a gente faz o serviço e depois manda ela pra vala. Tá bom. Ok. Tudo certo. Valeu. E aí, conseguiu? Tá tudo pronto. Você tem certeza disso? Nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Sei lá, não vai dar certo. Tô com medo, cara. Olha, deixa que eu faço tudo. Vamos. Tá quentinho, hein? Demorado, né? Ei! O que você tá fazendo? Quem manda aqui é a gente. Entendeu? Pode aproveitar você primeiro. É? Vem aqui. Joelha. Que é isso? Pensaram que ele ia fazer tudo o que fizeram e ele ia ficar por isso mesmo. Pensaram que não ia dar em nada. Abaixa essa arma, cara. Que merda é essa? Vocês mataram o Enzo, o meu namorado, seus demônios. Ninguém aqui matou ninguém. Matou! Calma, cara. Eu vi! Eu reuni provas suficientes. E você tá querendo fazer o quê? Dar um de herói? É isso? Não vai adiantar nada. Tá fazendo isso por quê? Por causa do namoradinho? Que dó que eu tenho de você. Que dó. Cala a boca. Daniela, vem pra cá. A Daniela me ajudou. Espertos vocês, né? Marcaram encontro com uma desconhecida e acharam que não ia acontecer nada. Você vai dar um abraço no seu amigo agora. Não vou fazer nada. E vai falar que ama ele. Eu não vou abraçar ninguém. Daniela, pega o celular. Filma isso tudo. Não vou fazer nada. Abaixa essa arma, cara. Abraça! Ou morre! Você vai abraçar o seu amigo. Vai falar que ama muito ele. Não vou fazer isso. E que não sabe viver sem ele. Igor, fala. Eu te amo. Eu não sei viver sem ter você. Pronto. Que bonitinho. Fiquei até emocionado. Dá um beijo nele. Ou beija! Ou morre. Tá maluco, cara? Um beijo! Agora! Que bonitinho. Que bonitinho. Igor, se ajoelha.
Você tá louco? Se ajoelha. Eu não vou me ajoelhar. Se ajoelha! Eu não vou me ajoelhar! Atire. Atire! Eu quero ver você atirar em mim. Filmando. Vamos ver se você é tão esperto assim. Vai criar prova contra você mesmo? Atire em mim. Quero ver se você tem coragem. Vai. Saia daqui. Sai daqui. Saia daqui! Sai daqui. Você vai tola. Sai daqui. Você é ruela. Sai daqui agora. Vaza. Vaza. Sai daqui. Vaza! Isso não vai ficar assim. Entra, por favor. Eu estava ansiosa pelo nosso encontro. Sei que você não vinha. Obrigada. Obrigado por me receber. Eu quero te pedir perdão. Não precisa. Precisa sim, porque a culpa foi minha. Se eu tivesse apoiado vocês, isso não tinha acontecido. Não. A minha mãe também não apoiou. Eu sei, mas eu poderia ter sido um ponto seguro pra vocês. O meu filho estava morto em vida. Isso por minha culpa. Eu tenho culpa sim. Me perdoa. Eu sinto muita falta dele. Eu também. Se eu pudesse mudar essa história. Nem mesmo nos achamos, somos quem somos e não existe muita explicação. Tão diferentes, mas em todos tem um coração. Mas muita coisa nos afasta do que foi pregado. O amor não é pra todos, o que saiu errado. Será que Deus não ama gays? Ou esse preconceito é a podridão que existe no coração de vocês? Não tem coragem nem sequer de olhar nos olhos. Não tem coragem nem mesmo de apertar a mão. Mantém distância pra que ninguém veja, pra que você não possa sujar essa sua reputação. E o que há de errado comigo? Não posso fingir que não ligo. Bom dia. Bom dia, meu lindo. Você dormiu bem, meu filho? Eu dormi muito bem. Ainda mais na cama que era doença. Eu me sinto outra pessoa, sabe? Mesmo sabendo que eu devia ter apoiado vocês, eu resolvi me perdoar. Não adianta ficar sofrendo por isso. E agora então, que você resolveu ficar aqui em casa, morar com a gente, eu tô muito feliz. E a sua mãe, meu filho? Como é que é? Você tem notícia dela? Eu nunca mais tive notícias dela. Eu também não procurei pra saber. Mas agora eu consegui um emprego aqui perto. Eu vou tratar você daqui pra frente igual eu deveria ter tratado meu filho Enzo. Que saudade gostosa. Enquanto não houver respeito, amor é hipocrisia. É pura falação, engano é covardia. E a gente finge que não vê o holocausto que vai matando gente inocente todo dia. Amam, mas seu filho não pode ter amigo assim. Enclausurado em falsa perfeição de seu mundinho. Vivendo a vida, observando da janela. O drama é mais complexo do que o que eles passam na novela. E a vida social já é o inferno. Já não bastasse, é o único discurso daquele cara de terno. Deus, será que tem amor sobrando? Ou vamos negociar nossa paixão enquanto a vida tá passando? Porque numa entrevista não se encaixam no perfil. Porque numa família foi o fator que dividiu. Porque já teve amigo, mas o amigo já sumiu. Porque já teve um sonho, mas a esperança partiu. E o que ficou? De canto ainda tão rindo. Mas poucos se aproximam e perguntam, mano, o que cê tá sentindo? Desabafar com quem solitário.